Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Nessa noite o nosso culto de oração será um culto via redes sociais, né? Mais uma vez vamos usar as redes sociais porque no momento não podemos estar juntos. O toque de recolher a partir das 18 horas e assim sendo nós fomos impedidos hoje, né? Porque temos que obedecer aquilo que determina as autoridades constituídas. Então, nessa noite, o nosso culto será via rede social. Nessa noite, nós vamos meditar no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 20, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O fruto da luz e as obras das trevas. Diz, mas a impunidade e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com elas, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provendo sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto o só referia e vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, sede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai corresponder qual a verdade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar nesta hora e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos, glorificando e exaltando o seu nome. Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nesta hora, Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Quero te agradecer, Deus, pela bênção da vida, Deus, derramada sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Quero te agradecer pela proteção que o Senhor tem nos dado, Pai. Agora, diante da tua santa presença, Deus, eu quero orar, Deus, pelas famílias, Deus. As famílias da tua igreja, pelas dificuldades que as famílias estão enfrentando, pelos enlutados, Pai, por todos aqueles que estão passando momentos difíceis nessa hora, aqueles que se encontram, Pai, internados, vivendo, Deus,
seu caos, vivendo no seu deserto, Pai, sem certeza, Senhor Deus, se sairá desta ou não, Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus, está entrando com providência, Deus, na vida dessas pessoas e está trazendo uma vitória para eles, Pai. Abençoa também, Deus, os desempregados da igreja, Deus, tenha misericórdia, Deus, para que, Deus, aqueles que estão desempregados possam ser recolocados nos seus empregos, Pai, para levar sustento para as suas famílias, Deus. Eu quero te pedir, Deus, por cada família da Igreja Batista, Ebenezer Vencedora, Deus, toma cada filho teu nas tuas mãos, Deus, visita as famílias da tua igreja, Pai, sai com os teus filhos, Deus, abençoa, dá sabedoria, entendimento da tua palavra, Pai. Nessa hora também eu quero pedir pelos enfermos da tua igreja, Pai, abençoa, Senhor Deus, que os teus filhos, Deus, que se encontram enfermos nessa hora, Deus, possa ser curado, Senhor Deus, que com sua mão santa e poderosa sobre a vida dele, Deus, trazendo restauração, Senhor. Sei, Deus, com aqueles que estão passando por luta, com aqueles que são dependentes químicos, Deus, com os nossos parentes, Deus, que são dependentes químicos, estão vivendo uma vida de ilusão no mundo das drogas, Deus. Tenha misericórdia dos jovens, Deus, que estão envolvidos com drogas, Deus. Ali na Sussuarana, Deus, também te peço por aqueles jovens, Deus, viciados, aqueles jovens que vendem drogas, os que usam, Deus, que o Senhor entre com providência. As famílias estão sofrendo, Deus. As famílias estão passando por problemas nesse momento. As famílias que vivem, Deus, em seus desertos em respeito às drogas, Senhor Deus, que o Senhor esteja libertando, Deus. Nos abençoa, Deus, nos dá uma noite na tua presença, continua conosco, Deus, que os teus filhos, Deus, possam, Deus, contemplar a tua face a cada dia, Deus, te oro agradecido em nome de Jesus, Deus. Queridos, segredos para uma vida espiritual. Em todas as escrituras, né, do Novo Testamento ao Velho Testamento, fica evidente o poder do nosso Deus, o poder do Espírito Santo na vida daqueles que seguem a Cristo. Responsável, queridos irmãos, por administrar os dons, reparti-lo a cada pessoa conforme a necessidade da construção do reino de Deus. O Espírito Santo, ele é essencial em nossas vidas. É certo que tudo aquilo que entregamos nas mãos do Senhor, tudo aquilo que colocamos nas mãos dele, quando colocamos a nossa vida nas mãos dele, o Senhor lhe faz um renovo. E nessa noite eu gostaria de pensar com os irmãos em alguns aspectos para termos uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida, eu quero dizer, cheia do Espírito Santo. Então a Bíblia, inspirada pelo Espírito de Deus, ela nos ensina como conseguir chegar a essa ligação com o seu Espírito através da palavra. Então, primeiro, é preciso ter uma vida de constante oração. Se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso viver uma vida de oração. Às vezes não temos vivido uma vida de oração, queridos irmãos, e queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas para isso, preciso ter comunhão com Deus, e a comunhão, só podemos ter comunhão com Ele, só podemos ser cheios através da leitura da palavra e da oração. Antes, precisamos definir o que é oração, né? Eu quero dizer que oração é súplica, oração é relacionamento com Deus. Então, para que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso me relacionar. Mas não é um relacionamento distante, é um relacionamento próximo. Eu preciso ter um relacionamento mais pessoal com Deus. E esse relacionamento só é possível através da oração. Temos vivido, queridos irmãos, momentos de muita dificuldade, muitas lutas, e para que vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades que estamos vivendo, é necessário termos uma vida de oração constante. Então, é impossível cairmos, né? Cairmos se estamos seguros da mão de Deus através de oração. E não automaticamente, queridos irmãos, é preciso criarmos intimidade
com Deus, através do seu Espírito, para que possamos ter comunhão com Ele. Essa comunhão só pode ser conseguida através da intimidade. Então, da mesma forma, queridos irmãos, como para conhecermos uma pessoa, para nos relacionarmos com alguém, precisamos conhecê-lo, da mesma forma é com Deus. Eu preciso ser íntimo dele. Eu quero te dizer que como podemos ser íntimos de Deus sem o conhecer? Não existe essa possibilidade. Deus deseja, meus irmãos, criar relacionamento. Ele quer ouvir suas dificuldades, Ele quer falar conosco. Então Deus, Ele deseja um relacionamento desse tipo. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 9 a 14 diz: a oração deve ser a nossa primeira reação diante de qualquer crise. Nossos problemas são oportunidade para Deus agir em nossas vidas. Então Deus, queridos irmãos, Ele está pronto para destruir todo o pecado que é em nós, mas para que Ele possa destruir o pecado que é em nós, é preciso haver esse relacionamento com Ele, senão nós vamos viver uma vida longe dEle, uma vida de pecado, que só Ele tem capacidade para nos livrar do pecado que está diante de nós todos os dias. Então esse é um bom exemplo na Bíblia, onde Moisés orou implorando a Deus, e Deus poupou aquelas pessoas, né? No texto de Êxodo, capítulo 3, fala muito bem sobre isso. Então Moisés, porque Moisés tinha o quê? Moisés tinha intimidade com Deus. Então, se queremos alcançar os nossos objetivos e aquilo que nós precisamos de ter intimidade com o nosso Deus. Então, não podemos deixar de orar, mesmo quando a situação, mesmo quando o que está acontecendo parece que é irreversível. Às vezes, no nosso olhar humano, a gente olha e diz: isso não tem mais jeito. Eu quero te dizer que é comum nós encontrarmos na nossa caminhada cristã, pessoas, queridos irmãos, que têm vergonha de orar, né? Que não oram em público, acham que não sabem orar, mas eu quero dizer uma coisa, que a oração não deve ser encarada como um artigo científico ou como uma apresentação de trabalho escolar. Queridos irmãos, a oração é uma conversa com o Pai, e essa conversa nós precisamos ter diariamente. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e muitas vezes os nossos pedidos podem ser muito egoístas, né? Focados somente naquilo que queremos e não naquilo que precisamos. Muitas vezes, queridos irmãos, as nossas orações é focada, mas nós precisamos focar nas nossas orações, naquilo que nós precisamos, e não com egoísmo, mas olhando para as necessidades do outro também. Se nós realmente queremos viver uma experiência verdadeira com Deus, meus queridos irmãos, e ser um cristão cheio do Espírito Santo, precisamos permitir que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. É preciso permitirmos isso, é preciso abrir a nossa vida para que Ele faça a vontade, mas muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade e não fazermos a vontade dEle. Então Deus sabe exatamente o que nós precisamos, né? E nos conduzirá pelos caminhos que possamos alcançar. Deus sabe o que eu preciso, o que é necessário para você, e certamente quando nós permitimos que Ele conduza as nossas vidas, nós vamos direto para o caminho onde podemos alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos. Então, um bom exemplo disso, para pedirmos em oração, é a sabedoria. Eu quero dizer que precisa pedir sabedoria, precisa pedir paciência, mansidão, que irão nos ajudar, queridos irmãos, em nosso relacionamento com outras pessoas, e no sentido de direcionar o outro a Cristo. Mas se a minha intenção realmente é direcionar outros a Cristo, automaticamente o meu pedido vai ser sabedoria ao Senhor, né? Então, eu quero te dizer que preservar na oração é o segredo para entrar em sintonia com Deus e ser cheio do Espírito Santo. É preciso perseverar em oração, buscá-lo em oração, estar constante na presença dEle.
Eu quero dizer que para ser cheio do Espírito Santo precisamos estar em contato com a palavra de Deus. Sem contato com essa palavra eu não vou ter comunhão com Deus, porque a palavra que revela a Deus. Se na oração nós temos o caminho para falarmos com Deus, a leitura da sua palavra é o meio de conhecermos o Senhor em sua forma revelada através das Escrituras, porque Deus ele se revela e revela quem é Ele através da sua palavra. Então a palavra de Deus, meus queridos irmãos, é o instrumento contra os ataques do inimigo. Ela nos ajuda a discernir o bem e o mal. Só através da palavra. Eu não tenho como discernir o bem e o mal se não for através da palavra de Deus. E ela é a ferramenta que Deus usa para nos dar vitória. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus deve ser absorvida pelo nosso coração e ser colocada em prática. Essa deve ser o método. A gente absorve ela no nosso coração. A palavra só surtirá efeito se, queridos irmãos, se praticarmos com os nossos corações e nossos atos. Então, se eu não pratico a palavra de Deus, eu jamais vou ser cheio do Espírito Santo. Então, sejamos um exemplo para não escandalizar a palavra nem o nome de Deus, porque quando a gente usa a palavra, meus irmãos, quando é essa palavra que nós usamos, automaticamente o nome de Deus, nem a sua palavra jamais será escandalizada. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar sempre em adoração a Deus, né? Você sabe a diferença de louvor e adoração? Então eu preciso estar adorando. O termo adorar refere-se a render culto, a reverenciar, a sujeitar-se. Mateus 4,10 diz: somente a Deus adorarás. Então a nossa adoração tem que ser algo direcionado a Deus. Adoramos quando verdadeiramente entregamos o nosso coração a Deus, onde entendemos que Ele é soberano em nossas vidas, e eu preciso entender essa soberania dEle. Então eu quero te dizer que a adoração não se resume apenas a louvores, mas também a obediência à palavra dele. Se eu realmente adoro a Deus, eu obedeço a palavra dele, mas tem pessoas que não obedecem a palavra. E como pode dizer que adora a Deus se a palavra de Deus não é a sua regra de fé? Então o fato de reconhecermos que Jesus morreu por nós é uma forma também de adoração. O homem precisa, o ser humano precisa, o homem e a mulher precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, e quando reconhece, queridos irmãos, automaticamente adora a Deus. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar com o coração aberto para Deus. Será que os nossos corações estão abertos para Deus? Será se está completamente aberto? Às vezes está meio aberto, às vezes eu sou metade, mas é preciso estar completo. Adão, após desobedecer a Deus, ele tentou se esconder, mas não havia lugar para ele esconder-se, porque o Senhor está em todos os lugares. Então não tem como ter meio coração para Deus. Deus, ele toma todos os espaços, mas para isso eu preciso permitir. Então nossos corações devem estar cheios do amor de Deus. É o amor de Deus que deve ser a base do nosso coração. Então nossos corações devem estar cheios desse amor para que a gente possa amar a outros, possa transmitir a outros. Então, para que Deus receba a nossa adoração, devemos ter nossos pensamentos ligados somente a Deus. A quem está ligado o seu pensamento? Para onde está voltada a sua mente, o seu coração? É preciso estar completamente ligado nele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nessa noite que nós precisamos viver uma vida de agrado a Deus, uma vida de verdadeira adoração, uma adoração que edifica, uma adoração que transforma, porque quando nós somos verdadeiros adoradores, nós somos instrumentos de transformação da vida de outros. Mas será se estamos sendo esse instrumento de transformação da vida de outras pessoas?
Porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. Usar como instrumento. Que tipo de instrumento eu tenho sido? Será que eu tenho sido instrumento que edifica, que exalta a Deus? Precisamos ser esse instrumento. Então, queridos irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, é preciso viver uma vida de adoração constante. Não é uma adoração de vez em quando, uma vez ou outra, não, é diária, é constante. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faças tudo para a glória do Senhor. E é dessa forma, nesse modo que precisamos adorar a Deus. Com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, que sejamos esse tipo de adorador do Senhor. E que a nossa vida de oração seja uma vida constante, né? Uma vida diária, uma vida em todos os momentos. Que Deus seja a base das nossas vidas. Nós vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus por essa palavra. Eu queria que você orasse nessa hora conosco, para que nós possamos juntos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Mas antes eu gostaria de cantar por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e engrandecido, Senhor, sempre o teu nome, Senhor. Nesta hora, Pai, quero te agradecer, Deus, pela minha vida, Deus. Agradecer, Deus, porque o Senhor tem falado comigo, Deus. Agradecer porque eu sou o teu filho, Pai. E quero te agradecer pela vida da tua igreja, Deus, pelas pessoas que têm se dedicado a esta causa, têm se entregue para o seu reino, têm feito a tua vontade, Pai. Abençoa, Deus, cada um, Deus, individualmente, Deus. Vai derramando bênçãos sem medida, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Deus. Abençoa a família dos teus filhos. Seu Deus, que cada filho teu, Deus, possa receber de ti, Deus, aquilo que precisa, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos trazer, Deus, de volta ao primeiro amor, Deus, que possamos amá-lo, Deus, com o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Deus, de estarmos na Tua presença. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos. Dê um resto de semana abençoada. E domingo pela manhã estaremos juntos para juntos louvarmos o nosso Deus. Deus abençoe.